sou André Molina, eu sou cirurgião oncológico e vou conversar com vocês sobre perfusão isolada de membro. Aqui são os meus conflitos de interesse. As metástases em trânsito são metástases intralinfáticas localizadas a cerca de 2 centímetros do tumor. Esse tipo de recidiva ocorre em cerca de 5 a 8% dos pacientes com melanoma. A classificação fica como estadio 3, tá? N1C, N2C ou N3C. Isso confere a esses pacientes um prognóstico muito reservado. As manifestações clínicas são as mais variáveis, desde pequenos nódulos ou até grandes massas no membro, né? E o tratamento é sempre desafiador. Cerca de 6% dos pacientes submetidos a biópsia de linfonodo de sentinela evoluem com doença em trânsito. Esse risco está relacionado diretamente com o Breslow, com a ulceração, localização e status linfonodal. Conforme pode-se ver na curva de sobrevida, os estadios 3, principalmente 3C, eles têm uma sobrevida semelhante a alguns pacientes metastáticos, estadio 4. O tratamento, existem várias opções. A ressecção, a perfusão ou infusão de membro, as terapias locais, a imunoterapia e terapia-alvo, que são mais atuais. Muito importante nesses pacientes você realizar o estadiamento completo devido a alto risco de metástase. Geralmente se recomenda o PET-CT ou tomografias e ressonância de crânio. A ressecção simples, pode ser realizada quando você tem doença ressecável em trânsito, porém a taxa de recorrência costuma ser muito alta. Não costumava ser muito utilizada, mas agora, com a possibilidade de tratamento adjuvante, não deixa de ser uma opção. A amputação, ela tem uma sobrevida em 5 anos de 37% para aqueles pacientes com doença irressecável do membro, porém leva à perda da função do membro com uma queda importante na qualidade de vida. E a progressão sistêmica acaba sendo frequente. A perfusão isolada de membro é uma técnica para quimioterapia regional em altas doses. Em 1957 foi realizado por Oscar Creech, utilizando o melphalan. Em 1992 houve a associação de TNF, aumentando a taxa de resposta tanto em sarcoma quanto em melanoma. O método consiste no isolamento do membro com uma faixa de Smarsh após cateterização da artéria e da veia do membro-alvo. Após você instala o circuito extracorpóreo, confirma o isolamento e circula a droga aquecendo o membro. A hipertermia também tem uma função de potencializar o efeito da droga. O cálculo do volume do membro é importante para que se defina a dose da medicação. O método mais utilizado é através da medida da circunferência do membro e aplicada a fórmula do volume. O acesso pode ser realizado para o membro superior na região infraclavicular ou até mesmo no braço. Quando você tem uma lesão proximal no membro inferior, você utiliza o acesso ilíaco, né? E em lesões mais distais você pode realizar o acesso na face medial da coxa, no nível do canal dos adutores. As drogas utilizadas são o melphalan, na dose de 10 mg por litro para membro inferior e 13 mg por litro para membro superior, podendo ou não associar o TNF, que é o fator de necrose tumoral, que é acessível no Brasil, tá? Com uma dose de 3 a 4 mg para o membro inferior e 1 a 2 mg para o membro superior. A toxicidade é avaliada pela escala de Uber-Dink. Ela varia desde do grau 1, sem reação, ou até um grau 5, em que há necessidade de amputação de membro. A maior parte dos pacientes que submetem à perfusão ficam com toxicidade grau 2 ou 3. Os cuidados pós-operatórios incluem UTI, repouso absoluto do membro por 48 horas, curva de CPK, pois ela indica a toxicidade devido à lesão muscular, e muito importante avaliar síndrome compartimental e sinais de trombose venosa profundas, que são complicações comuns a esse método. E também a perfusão periférica. A perfusão isolada de membro, você pode atingir sobrevida em 5 anos de 42% a 47% para os pacientes, porém, há uma alta taxa de progressão sistêmica.
pois você acaba tratando apenas um membro, não sistemicamente. A resposta completa pode variar de 40% a 76%, em média 54% com esse procedimento. Há uma melhora na qualidade de vida, pois você, além de preservar um membro, você reduz a sintomatologia do paciente. Algumas metástases sintomáticas podem levar a muitos sintomas, inclusive mau cheiro, sangramento, dor, né? E lembrar que sempre que é um procedimento de grande porte. Né? Esse é um caso de uma perfusão em que o paciente apresentava uma infiltração dérmica extensa de todo o joelho, né? Poderia se considerar ressecável, e ele foi submetido a uma perfusão com melphalan isolado. Aqui você pode ver com 10 dias uma hiperemia difusa, foi um grau 2 de toxicidade, e com 3 meses já não havia as biópsias, múltiplas biópsias confirmaram resposta completa, sustentada inclusive. A perfusão isolada ela pode ser realizada em conjunto com o TNF. Quando você associa o TNF, a taxa de resposta geralmente completa varia de 44% a 90%, uma média de 70% de resposta completa numa meta-análise. Embora exista maior taxa de resposta, você acaba tendo maior toxicidade. Alguns efeitos colaterais sistêmicos, inclusive, são febre, 100% dos pacientes, hipotensão e até SARA. Porém, com o TNF, a resposta ela é mais dramática. Em poucos dias você pode ter uma lesão necrosando visivelmente. Mas quando utilizar o TNF? Né? Geralmente se usa naqueles casos em tumores sarcomas-like, igual a desse caso, e também quando você tem uma falha com melphalan isolado. Nesse caso, pode-se ver que houve, após a perfusão, uma resposta muito rápida em que o tumor desabou, acabou formando uma ferida necrótica. No PET-CT você pode ver como que houve uma redução da captação, aqui antes do procedimento e aqui depois. Nesse caso ainda houve tumor residual e foi realizada uma resecção complementar. E essa paciente ficou em resposta sustentada também por mais de 5 anos já. A grande questão em relação ao uso do TNF é que o único estudo prospectivo, randomizado, ele não mostrou o benefício do uso do TNF. Foi um estudo realizado nos Estados Unidos, né, em que a taxa de resposta completa foi semelhante, porém os efeitos adversos foram bem superiores nos pacientes que utilizaram o TNF. A grande crítica a esse trabalho é que essa resposta foi avaliada após 3 meses de procedimento. Quando analisada a taxa de resposta com 6 meses, houve uma grande melhora nos pacientes em que foi utilizado o TNF. 42% versus 20% de resposta com o uso do TNF. A dose de TNF pode ter influência na resposta. Nesse estudo, The Rose, ele mostrou que doses maiores acabam, apesar da toxicidade maior, acabam levando a maior taxa de resposta, embora não tenha impacto na sobrevida. A perfusão foi, por muito tempo, um tratamento de escolha para os pacientes com metástases em trânsito, né, pois ela apresenta altas taxas de resposta. Porém, as recidivas são muito frequentes. Como as novas drogas levaram a um controle sistêmico melhor, hoje a indicação da perfusão é mais restrita. Logo, os casos indicados por perfusão passaram a ser mais selecionados. Você tende a selecionar pacientes com melhor prognóstico para a perfusão. O que seria muito interessante seria, talvez, no futuro próximo, a associação de terapias, por exemplo, imuno e perfusão. Porém, ainda não há dados sólidos de literatura associando esses procedimentos de perfusão com terapia sistêmica. Porém, esse estudo da Annals of Surgical Oncology é muito interessante, pois ele mostra que pacientes que realizaram perfusão e receberam interleucina após a perfusão, eles tiveram 0% de resposta completa nesse grupo. Pacientes que receberam ipilimumab após a terapia regional chegaram a ter até 33% de resposta completa, o que é muito superior à taxa de resposta completa do ipilimumab isolado.
Esse estudo levanta a dúvida se por acaso a perfusão pode ajudar na eficácia da imunoterapia. E não é possível falar de terapia regional de perfusão sem lembrar também da infusão isolada de membro. Ela compartilha vários princípios da perfusão. No caso, na infusão isolada de membro, o acesso não é cirúrgico como na perfusão. O acesso é por punção, sendo logo é um procedimento de menor porte. A droga é circulada com baixo fluxo e não com alto fluxo, como na perfusão, pois na infusão você circula a droga manualmente com uma seringa, e o aquecimento da droga é feito através de um Ranger. Com infusão isolada de membro, você pode chegar até 84% de resposta global e 38% de resposta completa. Esses são números da Austrália. A maior parte dos outros serviços não conseguiram repetir essa eficiência, mas ainda é um método a ser considerado no tratamento das doenças em trânsito. A toxicidade chega a ser grau 2 em 56% dos casos e grau 3 em 39% dos casos. Aqui pode-se ver um caso em que uma lesão recidivada, um melanoma plantar. Aqui visivelmente você pode ver a necrose. Houve uma lesão residual que foi ressecada e essa paciente ela evoluiu posteriormente com metástase no sistema nervoso central, porém o controle local foi mantido. A grande vantagem em relação à perfusão isolada de membro é que ela tem um menor custo, uma curva de aprendizado menor, são raras as complicações graves como amputação por toxicidade, é útil em pacientes com comorbidades importantes, principalmente com pacientes com lesões arteriais, pois ela é um procedimento de menor porte, e porém ela apresenta menor resposta que a perfusão, taxa de resposta que a perfusão isolada em membro. E ela é mais indicada para pacientes com lesões distais e de pequeno volume tumoral. Obrigado.